Com a chegada do neorrealismo no cinema do nosso país, os filmes passaram a ser retratados de modo mais realista possível. Além disso, os filmes buscaram trazer cada vez mais temáticas nacionais importantíssimas que vale a pena termos o conhecimento, como miséria, política e religião. Mas, por meio de alguns filmes, hoje escolhemos falar a respeito de como as pessoas se sustentam e levam trabalho para sobreviverem nos sertões e nas favelas. Mas enfim, acho que eu devo explicar melhor sobre isso. Afinal, eu nem disse exatamente de qual país estávamos falando de tudo isso para início de conversa. Estamos no Brasil. Neste país contém sertões. Sertão é uma terra enorme e seca com um clima predominante semiárido. Há filmes que retratam esses sertões brasileiros e neles vivem pessoas como Fabiano, Sim a Vitória e seus 2 filhos no filme Vidas Secas. E todos os cidadãos que vivem na cidade de Bacurau no filme Bacurau. Nesse ambiente, nos sertões, temos um grande foco na miséria. Miséria é um estado de carência absoluta nos meios de subsistência. Se Fabiano, Sim a Vitória, seus 2 filhos e todos os cidadãos de Bacurau passam por um estado de carência absoluta em seus meios de subsistência, logo passam por uma miséria. Sendo assim, todos esses personagens fazem de tudo para sobreviver. O filme Vidas Secas se passa em uma terra enorme e seca com clima predominante semiárido. Logo, o filme se passa em um sertão. Neste sertão, Fabiano e sua mulher Sim a Vitória, unidos por laços matrimoniais junto de seus 2 filhos, formam uma família. Família é um grupo de pessoas com ancestralidade comum. Se Fabiano e Sim a Vitória estão unidos por laços matrimoniais e são ancestrais de seus 2 filhos, são, portanto, uma família. Essa família luta por sua sobrevivência, em busca de comida, água, casa e trabalho, no meio de toda essa seca que o sertão possui, trazendo um enorme desafio para essa família. Para tentar enfrentar esse desafio, usam todas as suas forças que possuem todas as maneiras que podem ter, como comer farinha de mandioca pura ou sacrificar o próprio papagaio de estimação para comer. Com o passar do filme, Fabiano consegue trabalho em uma fazenda. Trabalho é quando o homem faz um conjunto de tarefas em troca de dinheiro. O trabalho que Fabiano fez deu-lhe dinheiro suficiente para poder comprar carne de porco e garantir mais uma refeição à sua família. Naquele dia, Fabiano pareceu atingir a meta dele. A cada dia, mais metas ele teria de atingir. Já no filme Bacurau, que se passa na região de Pernambuco, no nordeste do Brasil, onde o local é uma terra enorme e seca com um clima predominante semiárido, portanto, um sertão. A cidade de Bacurau sofre escassez de alimentos, água e remédio. Em uma cena, um caminhão vai até Bacurau só para levar água aos cidadãos. A água é uma substância química formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Nessa cena em que o caminhão de água vem para a cidade de Bacurau, percebe-se que ele estava todo furado de bala, causando uma preocupação enorme nos cidadãos, já que eles precisavam da água para sobreviverem. Além dos seres humanos precisarem de água para sobreviverem, também precisam de comida para sobreviver. Há outra cena em que o prefeito Tony Jr. leva alimentos, água e remédios para os cidadãos, mesmo que as intenções sejam negativas. Comprar votos dos cidadãos. Eles aceitaram, mas não caíram na do prefeito corrupto. O problema é que eles necessitavam muito daquilo. Assim como se tem dificuldades em sobreviver nos sertões, as favelas enfrentam alguns dos mesmos problemas. Favela é um termo popular dito para falar de um conjunto de habitações em uma terra altamente precária, cheia de casas com péssima infraestrutura. Se nos filmes Cidade de Deus e Rio 40 Graus tem um conjunto de habitações em uma terra altamente precária, cheia de casas com péssima infraestrutura, são, portanto, passados numa favela. Nessas favelas, vivem pessoas como Zé Pequeno, Bené, Buscapé, Cabeleira e Angélica no filme Cidade de Deus. E as crianças da favela do Rio de Janeiro em Rio 40 Graus. Nas favelas ocorre muita violência e criminalidade no cotidiano dos moradores da Cidade de Deus e de Rio 40 Graus. No filme Cidade de Deus, a maioria dos personagens se sustenta através do tráfico de drogas e roubo, por conta de acreditarem que não teriam outra escolha devido às suas condições. Como nesta cena, onde o trio Ternura tenta roubar botijões de gás, possivelmente para terem gás para acender o fogão e pegar o dinheiro do motorista. Suas intenções não são matar, como é visto na cena, onde falam que somente querem o dinheiro e o gás. Neste filme é contada a história do menino Buscapé, que cresce numa das favelas mais violentas do Rio de Janeiro. Mas o rapaz se salva pela fotografia, portanto se torna um fotógrafo. Fotógrafo é a pessoa que se dedica à fotografia como amador ou profissionalmente. Uma profissão que o fez sair da marginalidade e passar a mostrar a realidade da sua comunidade através das lentes de sua câmera. Marginalidade é quando a pessoa não respeita as leis da sociedade. Buscapé saiu da marginalidade. Logo, ele passou a respeitar as leis da sociedade. Ele se torna um fotógrafo do Jornal do Brasil e passa a narrar a história dos traficantes da favela de onde ele vem.
Já no filme Rio 40 Graus, cada personagem jovem e criança tinha um trabalho a fazer, vendendo amendoim para os gringos. Como se pode ver nessa cena, os meninos na favela se preparando para irem vender amendoim para sustentar a família, sendo que um deles está com a mãe doente e precisa do dinheiro para os remédios. E na mesma cena, eles combinam em atingir uma quantidade específica de dinheiro. Os meninos eram vistos como moradores de rua, mesmo não sendo. Os pontos de venda, Corcovado e Bondinho, eram os mais procurados por turistas. Com o linguajar daquela época e cenário e fotografia, buscam ali retratar a pobreza miserável causada pela sociedade. Eles eram excluídos vivendo no morro. No longa, as pessoas das classes sociais mais altas discriminam e são cegos racistas, e pensam, salve-se quem puder. Racistas são pessoas que não possuem senso comum. Se as pessoas das classes sociais mais altas não possuem senso comum e discriminam uma pessoa somente baseada em onde ela vem e pela sua etnia, são, portanto, racistas. Em Rio 40 Graus, é notória a diferença entre as classes, mostrando nitidamente as desigualdades sociais presentes na cidade. Bom, os filmes retrataram situações que refletem até nos dias atuais: a desigualdade social, a miséria e a violência. E isso nos faz refletir muito a respeito do que acontece nas regiões dos sertões e das favelas. Esses filmes são de extrema importância para a cultura brasileira. Aqui foram algumas das favelas e sertões do Brasil.